Esse é o podcast Saiba Mais, o podcast Ponte de Conhecimento, o podcast que vai apresentar para você, nesse instante, a disciplina de informática, uma atividade avaliativa, porque nessa atividade avaliativa você vai ver como é que ficou a questão da fixação da disciplina aí, né, o que você aprendeu, o que você conseguiu agregar, tá? Então está sendo proposta essa atividade, eu espero que você se disponha a responder, e ela é bastante fácil. Na verdade, por se tratar de um exercício aí de Word, basta se construir uma tabela aí, conforme a gente pode observar, ó, a gente vai contabilizar quantas linhas e quantas colunas tem, ó, as colunas na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e as 12 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Então basta criar uma tabela de 7 colunas, 12 linhas, colocar a parte da tabela ali que está em amarelo, que seria um preço normal sem desconto, e nós vamos considerar para efeito de exemplificação uma tabela que, quando a pessoa compra acima de R$50, ela consegue 22% de desconto. O que foi passado em sala de aula nesse caso aí é que, como se trata de Word, não tem como automatizar os cálculos, é feito na calculadora e o aluno faz o preenchimento manual. Para isso, a questão 2 já apresenta o Microsoft Excel, que é um aplicativo do pacote Office direcionado a planilhas, né? Há cálculos que são feitos aí em quantidade, escalares, e você pode automatizar. Uma vez que você realiza essa fórmula, basta preencher os dados, você seleciona lá e no canto inferior você vai puxar, você vai arrastar, você vai ter essa fórmula copiada e vai facilitar muito a sua vida. Então, por isso, a questão 2 ela é caracterizada pelo fato de, qual é a proposta dela? Do aluno justamente copiar o que ele fez a tabela 1 lá no Word, levar para o Excel. No entanto, no Excel ele não deve fazer os cálculos manuais. O que ele faz aqui? Ó? Ele vai multiplicar, por exemplo, essa trena que custa no preço sugestivo aí de R$7, o prego que está 12 e o cabo elétrico que estaria 18 pelas quantidades. Por exemplo, se eu tenho trenas que custam R$7, se eu compro 4, eu preciso que resulte em 28. Mas essa multiplicação aqui, ela não é feita manual na calculadora. Você vai pegar a referência do 7 que está aqui na coluna B, na linha 6, é igual a B6, multiplicar por C6. Então aqui nessa coluna vai ser igual a B6 vezes C6 e vai retornar o valor de 28. Consecutivamente, as mesmas coisas aqui em B7 vezes C7, D7 vezes D7, então vai ser B7, B8, B6, B7 e B8 multiplicado por C6, C7, C8, nessas colunas vai chegar esse resultado aqui, é feita uma soma linear aqui na vertical, onde vai ser encontrado o valor de 154. Porém, para conferência, para a gente checar se a planilha está automatizada, se ela está funcional, é necessário que o aluno multiplique, por exemplo, prego. Se ele compra um pacote, R$12, 2 dá 24. Então ele precisa ver se esse preço sem desconto está funcional, ok? Eu espero que, devido à simplicidade, essa parte esteja bem entendida e agora a gente possa passar para a parte aí do tocante a descontos. A condição que foi pré-estabelecida para desconto é a seguinte: toda vez que o preço passar de R$50, pode ser aplicado um desconto de 22%. No nosso caso, no nosso exemplo, observamos que apenas o cabo elétrico, pelo fato de custar R$18 e 5 metros forem comprados a R$90, ele vai incidir sobre ele o desconto de 22. Então aqui, nessa coluna vai ser igual ao que está aqui, nessa coluna vai ser igual ao que está aqui, porém nessa coluna aqui, ela vai ser o resultado da multiplicação entre 90 vezes 22, que vamos encontrar aqui 19,80, portanto, aqui eu preciso subtrair o resultado, o preço original, menos o desconto que foi obtido, e aqui eu vou ter o resultado, ok? Não é difícil, basta pensar, basta a gente entender a planilha, não é aquela coisa que a gente fica bitolado, só focado na estética e fazer uma planilha não funcional. Esse não é o objetivo do Excel. O Excel é para que venhamos a entender e a manter a planilha aí automatizada, ok? Feito isso, a nossa atividade avaliativa, ela está apresentando alguns slides aí que foi pedido para que o aluno se preocupasse apenas com a questão dos textos e não com as imagens, porque o objetivo do PowerPoint, né,
de forma rápida e objetiva aí, seria justamente treinarmos a questão da transição. Como é que é a transição? Ao invés do aluno passar os slides clicando com o mouse ou apertando a tecla Enter, que os 5 primeiros slides, conforme se observa no vídeo, eles sejam passados automaticamente após 5 segundos, os 3 slides posteriores após 6 segundos e os 2 slides restantes após 7 segundos. Então, a transição de slides, foi sugerido também que fosse colocado efeito, né, nessas transições de slides, ela sendo feita, ela já vai ser uma demonstração de conteúdo aí, tá bem? Nada difícil, nada tão complicado assim. Nessa parte aí, nós pedimos aí na atividade 4 para que sejam criadas 4 pastas na área de trabalho, uma para que seja salva a tabela de Word, outra para que seja salva a atividade, a planilha de Excel, outra que seja salvo os slides, a apresentação do PowerPoint que a gente acabou de comentar, e uma outra aí para que a gente salve o arquivo da calculadora, um print na verdade, né, que foi usado lá no Word. E para a gente demonstrar o uso da calculadora, nós pegamos esse quadro aqui, né, onde a gente coloca um conservador de direito, o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que ao longo da sua vida de combater invasões a quartéis, de combater grupos terroristas aí, ele acabou matando 30 pessoas. E a gente vê o comparativo dele aí com guerrilheiros aí como Che Guevara, o ditador chinês Mao Tse Tung, o líder cubano, ditador também, né, Fidel Castro, onde a gente vê o comunismo, a esquerda, né, esse tipo de organização aí matando muito mais. Então é pedido nessa questão que a gente veja esses dados e possa copiando, né, na calculadora a fim de encontrar o resultado. Então a ideia é essa, pega 30 mais 1892 mais 70 milhões e vai se somando para a gente exercitar as operações matemáticas feitas na informática, que a multiplicação ao invés de ser x é um asterisco e a divisão seria a barra, ok pessoal? Então o objetivo nessa questão é muito fácil, é muito tranquilo, né? Conforme vemos aí, ó, é só utilizar a calculadora, não é nada complicado. Aqui nessa quinta questão aí, quais os momentos que seria interessante usar o prompt de comando? Prompt de comando seria interessante usar durante vírus de boot, durante uma desfragmentação de unidade, durante cópia de arquivos corrompidos, esse tipo de coisa, uma otimização do computador, quando você for pegar o ping, a tua referência do IP lá para a rede, né? E o que seriam janelas anônimas? Janelas anônimas, pessoal, seriam recursos que o navegador permite a gente fazer navegação na internet sem deixar rastros, cookies, históricos, esse tipo de coisa, tá? E está sendo pedido aqui na quinta questão, com as suas palavras, para o aluno comentar o que seria a área de trabalho, que é aquela tela inicial que fica lá quando o computador é ligado, ficou a imagem de fundo, as principais pastas na parte inferior na barra de tarefas, nos ícones, né, que é composto pelos ícones dos aplicativos que estão em uso, na parte inferior data, hora e na parte direita a lupa. A barra de tarefa, como eu mencionei, é onde ficam os ícones dos aplicativos em uso. Foi pedido aí que crie um arquivo no bloco de notas para escrever essas respostas aí, salvar, tudo para o aluno acostumar com essa questão de salvar. E nós estamos perguntando o seguinte nessa questão sétima aí, ó, quando você pega uma mídia removível, um pendrive, e você se depara com esses arquivos aí, de que seria esse pendrive? Logicamente, só essa primeira parte, esse primeiro arquivo aqui já nos faz crer que é o arquivo de boot, que é o arquivo de inicialização de Windows, porque boot diz respeito aos programas iniciais que a placa-mãe, né, vai conversar, abre aspas, com vários dispositivos para o computador ligar. Vai pegar energia vinda da fonte, vai pedir que o HD gire e passe as informações dos arquivos necessários, o teclado vai fazer a entrada de uma senha para comparar com aquela que está salva na bateria, o monitor vai projetar a imagem. Então essa conversa, essa troca de informações entre hardware e software é feita pelo sistema operacional durante a fase de boot, de ligação. Então como a gente vê boot aí, nessa questão nós percebemos aí que é um pendrive inicializável, um pendrive contendo um sistema operacional. Aí foi colocado a questão de um fluxograma que vai servir para você utilizar em eletrônica digital, em linguagem de programação com a própria informática. Então é importante que você faça, é importante que você conheça e estude, mas aí tem basicamente o início de
a simbologia de um início de fluxograma, um losango aí que onde decisões vão ser tomadas, retângulo aí as condições que são postas aí, né? Mas é interessante que você entenda essa outra questão aí. A gente está perguntando se o aluno realmente entendeu o que é boot, que diz respeito a essas informações iniciais para carregamento do sistema, e está sendo pedido aí, né, para que seja para o aluno testar suas habilidades no Paint, que é justamente fazer desenhos que coloquem lá letra branca, fundo preto, pegar uma imagem, escrever. Para quê? Para que quando ele chegue no AutoCAD, em outros aplicativos, ele já tenha um mínimo de familiaridade com a tecla Ctrl, com a tecla Shift, com algumas formatações básicas aí, né? E na 10ª questão, nós estamos vendo aí, está sendo pedido aí a questão para comentar as características do sistema operacional. O Windows aí, que esse primeiro é a janela, significa que ele trabalha com várias tarefas. Esse pinguim seria o Linux aí, que foi um dos precursores do sistema Android, pelo fato de ter o código aberto, e o aplicativo da Apple aí, que nos celulares é o iOS, é um sistema operacional bastante seguro, mais difícil de invadir, de ser atacado por vírus que o Windows, bastante popular, é sinônimo de marca consagrada no mercado. E eu estou fazendo uma pergunta aí, né, que é onde eu estou pedindo aí para que o aluno coloque a sua resposta aí, né, no bloco de notas. Então é assim, é uma prova tranquila, falando sobre sistemas operacionais, pedindo um desenho no Paint, falando um pouquinho aí sobre fluxograma, né, sobre pendrive bootável, sobre a inicialização de sistema ali. Fala-se também acerca desses conceitos fundamentais da área de trabalho, barra de tarefas, menu iniciar, nada difícil, né, pessoal? Muito tranquilo aí. Usar a calculadora, você digita calc aí no menu iniciar, na parte de pesquisar você consegue encontrar. Falar aí sobre salvar atividade Word, Excel, PowerPoint numa pasta, também não é muito difícil. Na parte de slides, fazer transições aí de 5, 6, 7 segundos. E essa planilhinha do Excel aí, onde é necessário que sejam feitas 3 multiplicações na horizontal, essa soma na vertical. Essa questão mais difícil aí é só essa porcentagem, que a gente vai pegar 90 vezes 22 é igual a 19, e aqui para achar o preço com desconto vai tirar 90, tira 19,80 é igual a 70 e vai somar os resultados no desconto, para que a gente encontre os R$ 134,20 no preço com desconto e a gente encontre os 154 no preço sem desconto. Tá? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha ficado claro aí essas questões aí, né, para vocês aí nessa parte de informática básica. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram pontuar, esse é o ponto de conhecimento. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, informações, e você é bem-vindo para estar compartilhando comigo aí o que você desejar. Forte abraço, né? E numa próxima oportunidade aí eu estou pretendendo publicar um pouco sobre a evolução dos computadores, para explicar como é que o computador evoluiu de válvulas, de transistores de grande porte, de muito consumo de energia, para os microprocessadores, para a nanotecnologia, porque a gente conhecendo como é que foi o processo evolutivo, quando chegou os circuitos integrados, quando chegaram os diodos, ele foi diminuindo de tamanho, aumentando a eficiência, memória, velocidade, aí a gente consegue entender para onde vamos, se a gente tiver essa percepção de onde viemos. Tá bem, pessoal? Mas por hora, agradeço a sua participação, e se você quiser comentar, compartilhar, sinta-se à vontade, ok? Abraço forte, tchau!